bem? Tudo bem? Olha eu aqui para mais uma aula com você. E confesso que a aula de hoje é uma aula que me deixa feliz, que é uma aula sobre os contos de fadas. Eu sou apaixonada pelos contos de fadas. Na universidade eu fiz vários artigos sobre contos de fadas. E eu acho que os contos de fadas são muito importantes, não somente para a formação de um grande leitor, como também de um cidadão. Porque os contos de fadas trazem valores, trazem histórias incríveis que fazem com que a gente possa refletir. Claro que se direcionado de uma maneira correta, não é mesmo? Mas vamos lá. Primeiro vamos começar pela definição. O que são contos de fadas? Você sabe? Pois bem, eu vou te contar. Contos de fadas são histórias fantásticas que geralmente se passam em florestas, castelos, aldeias e em vários outros lugares. Mas aí a primeira pergunta vem, mas professora, e o que são histórias fantásticas? Histórias fantásticas são histórias que não são reais. Por exemplo, é comum a gente estar andando pela rua e dar de encontro assim com um príncipe e seu cavalo branco, ou com um gigante devorando pessoas, ou bruxas com suas verrugas e seus chapéus assim bem pontudos. Claro que não. Então, se não faz parte da nossa realidade, faz parte de história fantástica, tá bom? Então, uma história fantástica é uma história que não é real, tá certo? Esses contos costumam ter personagens como reis, rainhas, princesas, fadas, anões, sereias, animais que falam, gigantes, como eu já havia citado anteriormente, vários outros personagens aí que a gente só encontra nos contos de fadas. Essas histórias apresentam quase sempre uma magia e um encantamento. Por exemplo, a da Branca de Neve. Você lembra o que aconteceu quando ela comeu a maçã? Isso mesmo, bastou uma mordida para ela cair em um sono profundo, não foi mesmo? Até que seu príncipe chegasse, a beijasse e a gente já sabe o final. Se nós fôssemos pensar, Cinderela, que a fada madrinha dela apareceu com um passe de mágica que transformou aquele trapo que ela usava em um lindo vestido de baile, deu a ela um sapato de cristal, pegou os ratinhos, transformou em cavalos, uma abóbora em carruagem. Então veja quanta magia e encantamento nós encontramos nesses contos citados, não é mesmo? Além disso, os contos geralmente é iniciado com Era uma vez. Porque nem todo conto começa com Era uma vez. Alguns começam com em uma cidade distante, em uma aldeia distante, mas os principais clássicos começam com a clássica frase Era uma vez e terminam com e viveram felizes para sempre. Mas, além dessa definição e lembrando esses elementos que nós já conhecemos, é importante saber que os contos de fadas, assim como qualquer outro gênero textual, segue uma estrutura, tá bom? Então, nós podemos dizer que o início do conto de fadas é uma situação inicial. Isso mesmo, situação inicial. É na situação inicial que nós vamos conhecer os personagens, vamos conhecer onde esses personagens moram e as suas características. Por exemplo, era uma vez uma menina branca como a neve, com os lábios vermelhos como o sangue e cabelos pretos como a noite. Quem é? Quem é? Se você acertou, parabéns! É a Branca de Neve. Ela geralmente é descrita dessa maneira, não é mesmo? Que vivia lindamente com seu pai em um lindo castelo. E aí vai dizer, que era em um castelo, vai falar sobre isso. Então, essa situação inicial é o momento em que nós vamos conhecer os personagens, onde eles vivem e as suas principais características. Saindo da situação inicial, que é o início do texto, vamos para a complicação. Se vocês forem pensar sobre isso, todo conto de fadas de verdade tem uma complicação. Se foi a Branca de Neve, a madrasta, aí tinha inveja de sua beleza e a enfeitiçou. Se foi a Chapeuzinho Vermelho, ela desobedeceu sua mãe, foi pela floresta e encontrou o lobo. Se a gente for olhar a Cinderela, depois que seu pai morreu, a sua madrasta e suas meia-irmãs
transformaram ela em empregada e maltrataram demais a coitada. Então, todo conto de fada traz aí uma complicação que precisa ser resolvida em seguida. Depois da complicação vem o clímax. E o que é esse clímax? Clímax nada mais é que é um momento de suspense. É aquele momento em que a gente quer saber o que vai acontecer logo em seguida. Por exemplo, quando estamos assistindo uma novela ou uma série, geralmente o episódio acaba justamente em um momento em que a gente quer saber o que vai acontecer, não é mesmo? Então, esse momento, para esse momentinho assim de suspense que a gente tem que esperar o dia seguinte ou o episódio seguinte para descobrir o que vai acontecer, é chamado de clímax. Por exemplo, quando a bruxa dá a maçã Branca de Neve, né? Ela tá ali fingindo que é uma senhorinha boa. E a Branca de Neve pega, a gente fica, meu Deus, ela vai morder? Não vai morder. Ela morde e cai. A gente fica, ela desmaiou? Será que a bruxa vai pegar ela? Será que ela morreu? Estava totalmente envenenada e ela não vai viver mais? Então, esse é o momento de clímax. É o momento que nos traz vários questionamentos, várias perguntas. E depois do clímax, vem o desfecho, que é a solução para esses problemas, gente. É no desfecho que a gente vai trazer aí, geralmente, a presença de um príncipe, de um caçador ou qualquer outro elemento que traga aí a solução para a nossa história. No caso da Branca de Neve, veio o príncipe, a beijou e ela acordou. Eles casaram e viveram felizes para sempre. Da Cinderela, o príncipe aí encontrou, né, a Cinderela verdadeira quando colocou o sapatinho de cristal e coube certinho no pé dela. Eles também se casaram e viveram felizes para sempre. A Chapeuzinho Vermelho, em algumas versões tem aí o herói, né, na presença do caçador, que vai abrir a barriga do lobo, tirar ela e sua vovozinha aí, e elas vão ficar felizes para sempre. Então percebam que a maioria dos contos também terminam com a frase felizes para sempre, mas não são todos, tá? Então, recapitulando, tá? Todo conto de fada é iniciado por situação inicial, seguido de uma complicação, um problema que a gente vai ter que resolver, o clímax, que é o meio da história, o suspense, e por último, o desfecho, que geralmente tem um final feliz. Espero que você tenha compreendido o conteúdo Conto de Fadas. Deixa aqui nos comentários se você prefere a aula assim ou o formato da aula anterior, que foi do assunto carta, tá? Eu preciso saber em qual forma você aprende mais. Um beijo no coração, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau! Ah, antes de eu ir embora, não esquece de deixar um like, tá? Eu tô aqui ajudando você e você também pode me ajudar. Deixe like nesse projeto novo e se não for inscrito, se inscreve. Isso ajuda a engajar e a fazer esse canal crescer e ajudar mais pessoas. Cheiro, fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau!